você que está acompanhando a gente aqui no Arquibancada Tricolor. Terça-feira, dia de boletim informativo do futebol feminino do São Paulo, hein? Muita coisa acontecendo, a gente vai falar sobre os próximos jogos, mas antes relembrar o último jogo que foi sexta-feira, dia 9, antes da pausa do Dia das Mães. As jogadoras tiveram um tempo aí para aproveitar as mamães, a família, mas na sexta jogaram contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e acabaram empatando a partida em casa. Infelizmente, a Caldeirão foi expulsa aos 25 minutos ali do primeiro tempo e aí o time teve que segurar resultado, não perder muitos pontos, né? Bom, a gente já vai começar chamando escalação. Vamos dar uma olhadinha em como o Thiago escalou esse time na sexta-feira. Foi no 4-4-2, com a Carlinha no gol, as laterais de Caldeirão e Bia Menezes, a dupla de zaga Kaká e Dai Silva. No meio de campo, Isa Guimarães, Aline, Maressa e Dudinha. E lá na frente, a Crivellari e a Camilinha. Esse é o time utilizado pelo Thiago, né? Time esse que infelizmente acabou empatando e a gente vai dar uma olhadinha em como ficou a classificação do brasileiro neste momento. Bom, o Cruzeiro segue na liderança do campeonato com 26 pontos, na sequência a Ferroviária com 21, o Palmeiras está na terceira colocação com 20, na sequência o Corinthians com 19 e o São Paulo no momento ocupa a quinta posição com 18 pontos. Bom, a gente tá falando aqui sobre jogo. Semana passada a gente falou da importância do Thiago girar esse elenco, porque são muitos jogos, as meninas estão jogando praticamente de 3 em 3 dias, são 5 competições importantes durante o ano, então é claro que às vezes as titulares vão ter que ser poupadas. E sobre esse momento, sobre o brasileiro, sobre estar bem nesse campeonato, sobre não ter estreado tão bem contra o Santos, a gente vai ouvir a jogadora Serrana, ela falou um pouquinho sobre a união do time. A gente sabe, é aquele ditado, né? A união faz a força. Eu acho que quando a gente une todo mundo, a gente sempre se encontra mais forte, né? Para os desafios que virão. A gente sabe que desde o início lá, no início da Supercopa, a gente sabia que seriam muitos jogos, muitos campeonatos, ainda tem muito a vir, né? A Copa do Brasil, a Libertadores. Então a gente sabe que a gente precisa de todo mundo bem para que a gente consiga cada uma colocar o melhor de si dentro de campo e, em nome de Jesus, conquistar coisas maravilhosas pela frente. Então tá aí, gente, a Serrana falando sobre a união do São Paulo nesse momento, né? O time que não estreou bem no Campeonato Paulista, infelizmente acabou perdendo para o Santos, que é um adversário complicado, né? Que tem tradição no futebol feminino. Bom, é muito importante as jogadoras estarem atentas e prontas para entrar a qualquer momento dentro de campo e representar o São Paulo Futebol Clube. Agora, a gente vai falar de coisa boa, de coisa bonita, né? A gente vai falar sobre incentivo, acolhimento, amor. A gente vai falar sobre o Dia das Mães. O São Paulo fez uma campanha muito linda, muito emocionante com as jogadoras e postou alguns videozinhos aí, né, durante a semana. E um especial, né, um depoimento especial, a gente vai acompanhar agora, que é o da Aline, com a mãe dela, a dona Geralda. Ela fala da importância de ter sido acolhida pela mãe, da importância de ter sido incentivada pela família. Vamos acompanhar agora. É um pouco diferente, mas comigo eu falo assim que eles foram bem, tanto ela quanto meu pai foram bem dinâmicos de poder entender também que eu era um pouco mais nova e o que meus irmãos viveram era diferente, então a gente teve muito diálogo, mas ela brigava muito comigo por causa de bola, porque eu destruía as plantinhas dela dentro de casa, mas ela foi sempre muito protetora, acho que até quando eu comecei a jogar bola, mas também muito sábia de edificar mesmo o meu crescimento de uma forma um pouco diferente dos meus irmãos. Acho que, né, a mulher que, né, falo muito, me escolheu, né? Acho que foi um presente de Deus para a minha vida, mas muito do que ela oportunizou para mim na vida, de ter me escolhido, me dar a oportunidade de ter uma família maravilhosa e com certeza uma mulher que muito guerreira, muito sábia, uma mulher que me instruiu muito bem para viver esse mundo aí que eu tô vivendo e enfrentando. É tão lindo a gente ver essas histórias fortes, emocionantes. Um forte abraço para a Aline e para a mãe dela. Bom, agora a gente vai falar sobre Copa do Mundo de 2027, porque a gente vem acompanhando as movimentações na seleção brasileira, né, as convocações do Arthur, né, escalando ali sempre jogadoras internacionais, jogadoras que também jogam no futebol nacional, inclusive do São Paulo, né?
para montar um time forte para a próxima Copa do Mundo, que vai acontecer aqui no Brasil. E os estádios foram divulgados, então bora acompanhar se tem estádio aí no seu estado para você poder acompanhar de pertinho essa competição tão importante para o futebol feminino. Bora lá! Bom, Rio de Janeiro vai receber jogo no Maracanã, né? Um estádio que tem muita tradição, a gente pode dizer assim. Mais de 70 mil pessoas de capacidade vai receber jogos aí. A Neoquímica Arena aqui em São Paulo também vai receber. Outra cidade que vai receber jogos é Brasília, no Mané Garrincha. Salvador, na Fonte Nova. Porto Alegre também vai receber jogos no Beira Rio, né? Estádio lindo também. Belo Horizonte recebe no Mineirão. A Arena da Amazônia, que fica em Manaus, também receberá jogos importantes dessa Copa do Mundo. A Arena do Pantanal, também em Cuiabá. O Castelão, em Fortaleza. E no Recife, a Arena Pernambuco, com uma capacidade para mais de 22 mil pessoas. Então, se tem um estádio aí no seu estado que está entre os selecionados, bora lá acompanhar as meninas, a seleção brasileira, as outras seleções também do mundo, porque a gente tem que fazer o futebol feminino crescer e dar força para a modalidade. É isso aí, pessoal. O boletim informativo tá chegando no final. A gente falou sobre tanta coisa importante aqui hoje. Mas agora chegou o momento de dizer tchau e subir a agenda do São Paulo, relembrar os compromissos das soberanas, bora lá! Bom, o São Paulo joga nessa próxima quinta-feira contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista às 5 horas da tarde. E no dia 18/5, pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo vai enfrentar o Bahia às 3 horas da tarde. Esses são os compromissos aí das nossas meninas, a gente segue acompanhando e semana que vem tem mais, como de costume. Fui!